O filme O Retrato de Dorian Gray, de 2011, do escritor Oscar Wilde, é muito bom, mas quem ajuda a entender muito bem esse filme, a essência desse filme, é a explicação do professor Eric Colton. Eu mesmo, sem a explicação do professor Eric Colton, não teria entendido a mensagem principal e central do filme. O moçoiro é um moço novo, o Dorian é um moço novo, e chega na cidade, onde ele tem uma propriedade, e daí ele é convidado para ir lá na sociedade, é apresentado aos prazeres hedonistas da cidade por um senhor, e vem outra pessoa, outro homem, e daí decide pintar um quadro do retrato de Dorian Gray. Ele é um moçoiro novo, belo, e o Dorian gosta tanto do retrato dele que nem devolve mais, né? Chega no momento do filme que o pintor pede o quadro dele, ao menos quer ver, mas o Dorian Gray não deixa ver, não devolve, depois não deixa nem ver mais. Daí a certo momento do filme, o Dorian diz assim para esses dois camaradas muito importantes, o que apresenta o Dorian aos prazeres hedonistas da cidade e ao pintor lá. O Dorian diz o seguinte: ele ficou tão encantado com o retrato dele pintado em tela que ele disse que daria sua alma ao diabo para permanecer sempre com aquela aparência. E daquele ponto em diante, o Dorian vai levando a vida dele, mas os pecados e os erros que ele comete não passam para a personalidade dele, sob a ótica dele. Mas ele começa a perceber que o retrato lá no quadro, ali está aquela imagem está recebendo o reflexo daquilo, né? O quadro começa a dispor de larvas. Por quê? Agora você vai entender o porquê. Porque o professor Eric Colton diz que as pessoas que andam na contrariedade do Criador, do todo, na contravenção, fazendo o que é errado, fazendo o que o Criador não gostaria que fizesse, o professor Eric Colton diz que essas pessoas vão ficando com a aura delas todas esburacadas, que a aura delas, os chakras, vão se enchendo de vermes espirituais, miasmas, e é muito feio ver como é que vai ficando os corpos espirituais de uma pessoa que vai andando na contramão dos propósitos do nosso todo-poderoso Criador. Só porque ali no filme é isso que o retrato passa a ter. Ao invés de a aura do Dorian ficar esburacada e cheia de vermes, tudo que é tipo de coisa putrefata, quem passa a sofrer isso é o retrato lá. E o Dorian não envelhece, né? Quem passa a envelhecer é o retrato dele lá pintado. E ele é obrigado a esconder esse quadro lá no sótão, trancar a chave para que ninguém veja. É por isso que chega um momento que ele não deixa o pintor que pintou o quadro nem ver mais o quadro. Então o Dorian se torna cruel, se torna frio, se torna insensível, né? Só que chega lá um belo dia, aquilo tudo tem um fim. Realmente o Dorian está jovem, está formoso ainda e tudo, mas o quadro está velho, ele está acabado, ele está cheio de larva, ele está realmente putrefato, né? Mas no fim ele tem que encarar a realidade. Resumindo, no final ele precisa encarar a ele mesmo. Ele pega uma espada e tenta matar o retrato lá, que na verdade é ele mesmo, né? Mas ele morre lá numa explosão lá. Ele morre no incêndio, trancado junto com aquele quadro lá.
Então é isso aí, prezado internauta. Qual é a moral da história? Se você for analisar, não tem como você passar o seu peso para outra consciência, para outro ser. Não tem como. Porque ao final da história de Dorian, ele teve que arcar com as consequências, né? E ele morreu. No filme, lá eles admiravam muito ele, mas também não entendiam aquela cidade. Como é que o tempo passava e o Dorian não envelhecia. E eles achavam que aquilo não podia ser coisa do bem. E todas as pessoas já olhavam para ele com muita desconfiança e desprezo, porque não podia estar certo aquilo. Por que Dorian não envelhecia nem um pouquinho? E realmente o quadro envelheceu, o quadro sofreu tudo, né? Mas ao final a conta veio para o Dorian pagar, né? E ele foi queimado junto com o quadro dele. Ele foi trancado lá pelo um senhor que seria o sogro dele, mas seria também esse homem que apresentou ele aos prazeres hedonistas, né, da cidade. Mas sem a ajuda do professor Hélio Couto é difícil a gente entender a mensagem desse filme, né? O professor Hélio Couto explica por que as larvas, o envelhecimento do quadro, por que aquele retrato fica tão feio, tão putrefato, porque na verdade o que está putrefato, corroído, horrível, é a aura, são os 7 corpos, os corpos invisíveis espirituais do Dorian, né? Então é como se a gente botasse um raio-x diante do Dorian e daí a gente visse aquele quadro lá, naquelas condições putrefatas, né? Então chega um momento também que o Dorian tem um corte na mão, mas daqui a pouco ele pega em faixa, daqui a pouco ele olha para a mão dele, não tem nada, mas lá a mão dele no quadro estava sangrando, né? Então, na verdade, ele é um filme muito bom para a expansão da consciência e mostra que quando nós andamos na contravenção, as pessoas que não querem agradar ao todo, andando direito, fazendo o que é devidamente certo, elas andam com a aura delas putrefatas, né? Cheia de buracos, cheia de larvas, é muito, na verdade, nojento. O Hélio Couto falou numa das palestras dele que se a gente pudesse ver a aura, os 7 corpos dos governantes, dos reis e das rainhas, etc., aí afora no mundo, a gente teria muito nojo, na verdade, tá? E o Hélio Couto explica, é muito interessante o trabalho do professor Hélio Couto, porque ele explica muito nesse nível aí de profundidade de vida, né, e de vida dimensional aí. Não é que eu quero estragar o prazer da pessoa, tá, adiantando o conteúdo do filme, mas é que tem muitas pessoas que querem saber das coisas, mas trabalham muito, estudam muito, têm muitas ocupações ou têm muitos filhos. Então, às vezes, não dá tempo para a pessoa ler todos os trabalhos do professor Hélio Couto, assistir todos os filmes que ele recomenda. E esse trabalho aí, ó, de Oscar Wilde, que é o retrato de Dorian Gray, ele é citado nas palestras do professor Hélio Couto. Tá? Então eu venho aqui, né, nessa minha playlist no meu canal para sintetizar, né, para de repente estar colaborando aí com o internauta que tem pouco tempo, tá, para assistir aos filmes, etc, etc, etc. Tá? Eu já estou assistindo os vídeos do professor Hélio Couto pela 3ª vez ou 4ª vez já. Não me canso de assistir. São muitos vídeos, muitas horas, mas vale a pena, tá? E a cada vez que a gente vê os trabalhos do professor Hélio Couto, a gente capta um nível de entendimento, né? É por isso que eu mesmo já tive enorme prejuízo por não prestar atenção aos detalhes das palestras do professor Hélio Couto. E se eu tivesse na época achado um vídeo dizendo de alguém que houvesse sintetizado, né? Olha, o professor Hélio Couto disse que quem faz a RH, ressonância harmônica com ele, não deve beber bebidas alcoólicas. Só porque eu havia visto as palestras dele todas e esse detalhe havia me passado despercebido.
Isso prejudicou um pouco a minha ressonância harmônica. Mas depois lá eu fui rever tudo, os vídeos, e achei lá, daí eu me liguei. Né? Daí eu não ingeri mais bebida alcoólica e o trabalho da ressonância harmônica realmente passou a ter um efeito muito, muito positivo mesmo. Né? Eu estava pecando, né? Porque esse detalhe, e depois que eu vi esse detalhe, eu consegui enxergar vários outros momentos em muitas outras palestras que o professor Hélio Couto fala que a pessoa tem que tomar cuidado com bebidas alcoólicas, porque elas abrem a meninge, né, no cérebro. E a meninge aberta, passa, os seres negativos entram direto para mexer nos nossos corpos espirituais. Isso tudo é muito intrínseco, né? E é um assunto muito profundo, mas se o professor Ericol está falando, eu preciso acreditar, porque ele é homem da mais alta confiança e credibilidade em todas as falas dele. Prezado internauta, então é isso. A mensagem principal de tudo isso que eu quero falar é: procure andar direito, procure fazer as coisas de acordo com o todo, tá? Porque se você não está procedendo dessa forma, e se você pudesse se ver no raio-x da verdade, você ficaria com muito nojo dos seus corpos espirituais, tá? Porque eles estão muito corroídos, estão em decomposição, estão putrefatos e cheios de vermes e larvas, né? E miasmas, etc. É isso aí, prezado internauta. Eu achei esse filme, O Retrato de Dorian Gray, no YouTube, de graça, não paguei nada. E se você quiser assistir, tem aí disponível, em ótima qualidade, som, de tudo, é tudo na perfeição mesmo, vale a pena assistir, tá? Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube, ou querendo, mande por e-mail aquilo que você quiser me falar. Eu sempre venho aqui compartilhar com você para que possamos nos tornar sempre a cada vez mais melhores e maiores em tudo aquilo que somos e fazemos neste universo benevolente e sustentador. Gratidão mesmo. Obrigado.